Vamos lá, pessoal. Dando prosseguimento ao artigo 121, parágrafo 2, vem falando sobre o homicídio qualificado. Nós temos dentro do 121 o crime de homicídio, né? E no parágrafo 2 você tem a denominação das qualificadoras do parágrafo 2. As qualificadoras, elas são as seguintes qualificadoras. O homicídio será qualificado se cometido mediante pago ou promessa de recompensa ou por motivo torpe, por motivo fútil, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel de que possa resultar perigo comum. No 4, a traição emboscada mediante simulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime, o 5 e o 6, contra a mulher por razões de condição do sexo feminino, e o inciso 7 contra a autoridade ou agente descrito no 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função e decorrência dela. Essas são as qualificadoras. Interessante vocês saberem sobre as qualificadoras. A primeira coisa é saber a distinção entre qualificadora objetiva e qualificadora subjetiva. A qualificadora subjetiva, ela vai estar sempre relacionada com ou com um aspecto do próprio pensamento do indivíduo, ou ela estará relacionada com características individuais, pessoais do agente. Ou ela vai dentro do seu pensamento, da sua intenção, da sua vontade, especificadamente, ou ela está relacionada a características pessoais. As qualificadoras subjetivas, elas possuem essa características. São qualificadoras as quais aumentam a pena, elas aumentam trazendo um novo parâmetro mínimo e máximo para essa pena aplicada, por isso que ela é uma qualificadora. E aí ela tem a característica de ser subjetiva, porque ela encontra características pessoais do próprio indivíduo, que fazem parte do indivíduo especificadamente. Quando não fizer parte do indivíduo, não for uma situação específica do indivíduo, consequentemente você passa a ser uma qualificadora objetiva, seja uma qualificadora que se aplica de forma geral. Qualificadoras subjetivas, elas estão direcionadas ao agente. Como assim, professor? Legal. Dentro dos incisos que eu tenho dentro do parágrafo 2, apenas os incisos 3 e 4 são de qualificadoras objetivas. Os incisos 1, 2, 3, 6 e 7 são de qualificadoras subjetivas. Os incisos 3 são os meios em que o agente utiliza para o cometimento do crime. No inciso 4 são os modos em que o agente pratica a conduta. Nos incisos 1 e 2 são os motivos. Nos incisos 5 são os fins. E nos incisos 6 e 7 também são os motivos. Motivos do próprio agente. Motivos do sujeito ativo. Então, apenas os incisos 3 e 4 são de qualificadoras objetivas. Os restantes incisos são de qualificadoras subjetivas. Motivos 1 e 2, meios 3, modos 4, fins 5 e motivos 6 e 7. Legal? Aí você fala assim, professor, como assim uma qualificadora subjetiva? O que significa dizer isso? Por exemplo, se você for no inciso primeiro, ele vem falando mediante paga
promessa de recompensa por motivo torpe. Motivo torpe é aquele motivo moralmente reprovável, certo? Motivo repugnante. E esse motivo é do agente. Ou seja, eu matei a pessoa por a pessoa, vamos dar um exemplo, por a pessoa ser homoafetiva. Isso é um motivo moralmente reprovável. Isso é um motivo repugnante, isso é um motivo torpe. E ele não é uma forma de se fazer ou como se faz ou o meio que se faz. Ele é uma característica do agente. O agente matou porque ele matou a pessoa por ela ser homoafetiva, ou por ela ser negra, ou por ela ser branca, ou lá na frente que nós temos no feminicídio, por ela ser mulher. Faz uma grande diferença. Por isso que são qualificadoras subjetivas, estão relacionadas ao desejo, à vontade do sujeito ativo. Eu matei por conta disso. Já as qualificadoras objetivas que estão no inciso 3 e 4, elas não estão relacionadas ao sujeito ativo do crime. Elas estão relacionadas, basicamente, aos meios e os modos de realização da conduta. Como dito anteriormente, no inciso 3 estão os meios, ou seja, como é que eu mato uma pessoa, e a norma ela tem uma descrição, ela tem uma interpretação, que eu consigo fazer uma interpretação literal da norma, mas eu também tenho uma interpretação analógica dessa norma. Como assim, professor? Legal. No inciso 3 ele fala com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, ou meio insidioso ou cruel. Não é isso? Todo mundo, pelo menos, sabe o que é fogo, né? Então, uma interpretação literal dessa norma, fogo, utilização de fogo, queimou uma pessoa, eu estaria, ou seja, eu estaria dentro do homicídio qualificado e na qualificadora objetiva. Não faz parte de um desejo do agente, entendeu? E sim de como ele fez a conduta. Não está relacionado ao sujeito. Não é uma característica subjetiva, mas como ele fez a conduta. Por isso que ela é uma qualificadora objetiva. E aí você fala assim, tá, professor, então o que seria a interpretação literal? Na interpretação literal seria com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura. Isso é a interpretação literal. A gente consegue extrair do significado da palavra o sentido que ela nos traz, né? O sentido que ela quer ser interpretada. Só que, quando eu falo interpretação analógica da norma, ela incidiria nessa última parte dela, que ela vê e fala o seguinte, outro meio insidioso ou cruel. Que meio insidioso e cruel? Qualquer meio que ele tenha a mesma capacidade ou que seja equiparado às situações anteriores. Imagina, matar uma pessoa asfixiada deve ser ruim demais, né? Imagina, a pessoa vai falecendo aos poucos, o oxigênio vai terminando, né? Então aquilo ali vai trazendo uma agonia à pessoa, no mesmo sentido, ser queimada, né? ou por tortura. Então você tem uma característica de uma conduta um pouco mais severa. Se eu for dar um exemplo, professor, o que eu enquadraria em cruel, meio insidioso? Para interpretar isso, né? Meio insidioso, meio cruel. Vamos imaginar uma pessoa que seja morta por ter sido degolada. Se você for ler o parágrafo 2 do 121, não existe por degolação. E aí, se não existe por degolação, como é que eu faço? Exatamente esse inciso terceiro, quando ele fala outro meio insidioso ou cruel, isso é uma interpretação analógica. Eu posso colocar uma degolação como meio insidioso ou meio cruel e equiparar ele no inciso terceiro do parágrafo 2. É daí por isso que o legislador fez a opção, neste momento, nesta norma, em colocar ela um pouco mais o quê? Aberta
no sentido de colocar meio insidioso, cruel, qualquer outro meio que eu possa equiparar aos meios anteriores descritos, que foram os meios de veneno, fogo, explosivo, asfixia e qualquer coisa que o valha, né? Há mesmo sentido no inciso 4º, quando você fala traição, emboscada, dissimulação, outro meio que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. E também, qual o recurso que se dificulta? Um recurso que seja parecido com traição, emboscada ou dissimulação, sendo que a dissimulação, a emboscada e a traição são os modos em que o agente faz. Ela também se torna uma qualificadora objetiva. Então, senhores, a gente tem dentro desse parágrafo segundo N tipos de situações onde o crime ele sai de crime de homicídio simples, entra para homicídio qualificado, tendo uma pena, essa pena ela será de 12 a 30 anos, conforme o final do artigo. E aqui eu não vou ficar lendo a norma, eu tenho que explicar a norma, interpretar a norma. Então, consequentemente, na hora que você tem, mediante pago ou promessa de recompensa, nesse caso existe uma discussão doutrinária, onde uns dizem que ela é meio objetivo e outros dizem que ela é uma qualificadora objetiva e outros dizem que ela é uma qualificadora subjetiva. Eu entendo que ela seja uma qualificadora subjetiva, porque o agente que quis efetuar por pagamento, não é isso? Alguns falam que ela seria objetiva porque isso era meramente um acordo entre as partes. Mas qual a diferença? Matei uma pessoa que não se enquadra nas hipóteses do parágrafo 2º, ela entra em homicídio simples. Se ela não entrar em homicídio simples, ou se acontecer uma das situações do parágrafo 2º, aí consequentemente ela entra em homicídio qualificado. Então, vamos imaginar que eu paguei para uma outra pessoa matar uma determinada vítima, né? E a partir do momento em que eu efetuo esse pagamento, aqui esse homicídio ele deixa de ser homicídio simples e passa a ser homicídio qualificado. A mesma coisa se ele for por motivo torpe. Motivo torpe eu matei porque a pessoa era homoafetiva, né? Isso é um motivo moralmente reprovável. Então, se eu, no momento em que eu for questionado pelo juiz e eu disser na instrução probatória que eu matei porque a pessoa era homoafetiva, isso é moralmente reprovável, né? Isso é desprezível, é repugnante isso. Então, consequentemente, eu saio de homicídio simples e entro no homicídio qualificado. E aí vem o inciso 2 falando sobre motivo fútil. Motivo fútil, senhores, é motivo pequeno, desproporcional, insignificante. Então vamos imaginar o seguinte: matei uma pessoa porque ela usa óculos, ou porque ela me olhou de cara feia. Deu para perceber, ele não entra como um motivo moralmente reprovável, não entra como motivo torpe, mas ele entra como motivo fútil, é insignificante. Eu matei porque a pessoa me olhou atravessado, eu matei porque a pessoa me xingou. Deu para perceber? Eu matei porque a pessoa me fechou no carro. E são motivos insignificantes, são motivos fúteis. Você quer a diferença entre motivo torpe e motivo fútil? Motivo torpe é moralmente reprovável, motivo fútil é motivo insignificante, desproporcional. E as outras situações, senhores, é basicamente leitura. Emprego de veneno tem que ser veneno, emprego de fogo, explosivo, asfixia, que a gente estava falando mais cedo, a traição, emboscada, assegurar a execução, ocultação, impunidade de outro crime, que é o inciso 5º. Ou seja, eu matei a pessoa porque a pessoa viu cometendo um crime de roubo. Então eu vou matar ela para garantir a execução do meu crime de roubo. É isso que é a hipótese do inciso 5º. Essas situações todas elas qualificam um crime. No inciso 6º, ele fala contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. E aí, senhores, existe um alarde muito grande dentro da nossa sociedade. Esse é o denominado como feminicídio, né?
E para isso nós temos que fazer uma distinção entre feminicídio e femicídio. São coisas completamente distintas. Homicídio é a mesma coisa que femicídio, só que a diferença está no sujeito passivo. Se você for ler a norma incriminadora no seu caput, ela fala em matar alguém, ela não especifica quem é o sujeito passivo, ela não especifica quem é a vítima. Então esse alguém é tanto homem quanto mulher. Se eu matar um homem, seria um homicídio. Se eu matar uma mulher, seria femicídio. Para eu enquadrar no parágrafo 2, inciso 6º, é necessário que eu mate a mulher por suas razões e não simplesmente matar a mulher. Matar uma mulher pura e simplesmente não é feminicídio, é femicídio. Eu estou no caput, eu estou no homicídio simples. Seria, né, o femicídio, matar alguém. Tá, então como é que se enquadraria o feminicídio, onde entra o homicídio qualificado, no inciso 6º, que ele vem falando contra a mulher por razões do sexo feminino. Olha o que a norma fala, razões, razão do cara pela condição do sexo feminino. E aí, senhores, o parágrafo 2A especifica quais seriam as razões de condição do sexo feminino. Ele coloca violência doméstica e familiar e menospreza a discriminação condição de mulher. Bom, tirando as discussões doutrinárias à parte, tirando as divergências jurisprudenciais em relação a isso, o posicionamento pelo menos atual e mais escorreito pelo STJ é no sentido de que, para se enquadrar no 121, parágrafo 2, inciso 6, como condição do sexo feminino, ainda estamos colocando apenas mulheres do sexo feminino, fisiologicamente feminino, mulher. Ainda não estamos enquadrando, pelo menos por enquanto, ainda não se enquadra as mulheres psicologicamente que se entendam como sexo feminino. O feminicídio ele não entra nessa parte, como quando há uma interpretação literal, uma interpretação de preservação do princípio da legalidade, aonde quando você fala condição do sexo feminino, obrigatoriamente eu estou estreitando essa relação apenas para o sexo fisiologicamente feminino. Então seria a mulher biológica e não a mulher psicológica. Então a mulher psicológica ela estaria fora do feminicídio, lembrando da divergência doutrinária e jurisprudencial. Estou colocando o posicionamento majoritário, isso pode alterar isso ao longo dos anos. Uma outra coisa importante que eu estava falando está relacionada ao matar mulher. Violência doméstica, isso não entra em feminicídio propriamente dito. Eu tenho que, de alguma forma, apesar da norma determinar desse jeito, é necessário que eu, de alguma forma, eu mate por esta condição, por esta razão, me aproveitando desta razão. Então, assim, não é porque eu matei dentro de casa, mas eu matei dentro de casa para favorecer a minha conduta. Aí eu poderia até interpretar como sendo válido, mas não só pura e simplesmente pela conduta ter sido dentro de casa. A gente tem que tomar cuidado em relação a esse tipo de interpretação, ao tipo de interpretação que é uma interpretação emotiva, é uma interpretação de impulso social, que a gente vê muito dentro da televisão, dos jornais, às vezes dentro de profissionais,
a partir do momento que aconteceu uma conduta em que uma mulher morreu, isso é feminicídio. Não, não é. Não é. A situação não é desse jeito. A interpretação ela é uma interpretação. Nós não podemos esquecer que no direito penal a interpretação tem que ser uma interpretação restritiva. Ela não é uma interpretação extensiva, porque a interpretação extensiva no direito penal ela viola o princípio da legalidade específico do artigo 5º, inciso 39 da Constituição, que se reporta no artigo 1º. Então é necessário que a gente, de certa forma, na hora que a gente vai fazer uma interpretação sobre o feminicídio, coloque uma distinção nessa característica. Porque eu posso enquadrar, não preciso colocar em feminicídio. Eu posso colocar, por exemplo, em motivo torpe, em motivo fútil, que continua sendo homicídio qualificado, onde a pena será a mesma aplicada, não vai fazer diferença nenhuma na denominação da norma. Para que eu possa enquadrar em feminicídio, esse enquadramento ele obrigatoriamente tem que ser uma interpretação restritiva e não extensiva, como algumas pessoas falam e falam, na minha forma de pensar, de forma completamente equivocada. Então, vamos analisar um caso, uma região próxima que tivemos aqui, onde o rapaz matou a pessoa porque ela terminou um relacionamento. Bem, dependendo do tipo de informação sobre os motivos da conduta criminosa, eu posso enquadrar em femicídio ou em feminicídio. Por isso que não é uma situação tão simples, não é uma situação tão clara isso. Como assim? Vamos lá. Se eu matei a pessoa só porque ela terminou comigo, isso não é feminicídio. Isso é femicídio. É um femicídio por motivo fútil. Ele continua sendo homicídio qualificado, só que ele entra no inciso 2. Ele não entra no inciso 6º. Como é que ele vai entrar no feminicídio? Se eu matei a pessoa porque ela terminou comigo, porque eu, como ser humano, não deixo ou menosprezo que ela tenha um posicionamento diferente do meu. Aí seria feminicídio. E por que isso? Porque na hora que você lê o parágrafo 2A, ele fala o seguinte: considera-se que há razões da condição de sexo feminino quando o crime envolve, e aí eu vou botar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Se eu matei porque ela terminou comigo, eu não estou menosprezando a condição de mulher. Eu estou dizendo que o meu motivo é um motivo insignificante, fútil. Agora, se eu matei porque ela terminou comigo, porque eu entendo que ela não tem capacidade ou condições, por ser mulher, de ter outra decisão que não de ficar comigo, isso é feminicídio. Porque aí eu estou matando ela por menosprezo à condição do sexo feminino. Estou minimizando, estou diminuindo a condição do sexo feminino. E não pura e simplesmente porque eu não concordo com uma decisão dela. Então, na hora que eu tiver numa instrução processual, o que o magistrado e o órgão acusador, os operadores de direitos envolvidos terão que analisar é qual foi a razão em que o agente efetuou a sua conduta levando à morte da pessoa. Se ele fez isso por um motivo insignificante, isso é motivo fútil. Se ele fez isso no sentido de menosprezar a condição ou discriminar a condição da mulher, você vai morrer porque você é mulher e você não pode ter uma outra decisão que não comigo. Eu estou trazendo dentro da minha motivação uma motivação no sentido de que ela não tem outra capacidade que não seja a minha. Isso é discriminação, isso é feminicídio. Se eu falo que eu matei só porque ela terminou e eu não tenho nenhuma interligação ou prova que me leve a esse menosprezo ou discriminação à condição do sexo feminino,
Isso não é feminicídio. Isso vai ser femicídio, aonde eu posso enquadrar, se for o caso, dentro do motivo fútil ou do motivo torpe, moralmente reprovável torpe, ou motivo fútil, motivo insignificante ou desprezível. Então a gente precisa fazer uma distinção bem criteriosa em relação a isso, para a preservação da interpretação restritiva. Tanto é que o próprio legislador, ao se reportar no inciso 7º, ele fala da mesma situação, que ele vai falar assim, contra a autoridade ou agentes descritos no 142 e 144, Sistema de Segurança Nacional, integrantes do sistema prisional, Força Nacional. Aí ele coloca, no exercício da função ou em decorrência dela. É a mesma situação do feminicídio acima. Como assim? Eu matei a pessoa por ela ser policial. Eu sabia disso. Vamos imaginar que eu entro numa briga com uma pessoa e eu tenho vontade de matar essa pessoa. Brigo com essa pessoa, tenho vontade de matar ela. É diferente de eu matar essa pessoa porque ao pegar a carteira de identidade dela, eu vi que ela é policial, verifico que ela é policial e mato por ela ser policial. São coisas completamente distintas. Para que entre no 121, parágrafo 2, inciso 7, é necessário que obrigatoriamente seja no exercício da função ou em decorrência dela. Então, é a mesma coisa no 121, inciso 6. Para que seja feminicídio, é necessário que obrigatoriamente seja em virtude de discriminação, menosprezo à condição do sexo feminino. Isso é uma diferença muito grande, certo? Então, essas são as hipóteses de homicídio qualificado. É interessante o questionamento doutrinário que existe sobre homicídio sem motivo. Mas, por exemplo, por que você matou o fulano de tal? Não sei. Não, tem que ter um motivo. Não. Olhei para a cara dele e matei. Seria um homicídio sem motivo. Alguns doutrinadores dizem que o homicídio sem motivo, ele seria um homicídio simples, porque ele não se enquadraria dentro do parágrafo 2 do 121, porque no parágrafo 2 do 121 ele tem condições específicas, aonde você tem motivo torpe, motivo insignificante, fútil, mediante pago, promessa de recompensa, leitura do parágrafo 2. E o crime de homicídio sem motivo seria homicídio simples. Existe uma parte da doutrina que fala que o homicídio sem motivo seria homicídio qualificado. E a qualificadora dele seria motivo torpe, porque isso viola uma regra de sobrevivência ou de humanidade que ela é moralmente defensável. Ou seja, se eu matei uma pessoa porque eu não tenho a mínima característica, eu não tenho o menor pudor, eu não tenho a menor preservação como ser humano, isso é moralmente reprovável. Então, você tem uma discussão doutrinária que o homicídio sem motivo, uns dizem que seria homicídio simples, porque não se enquadra no parágrafo 2, exatamente por ausência de sua previsão legal, e aí eu teria que dar preferência à interpretação positiva e restritiva da norma em relação ao artigo 1º. Então não tem uma norma que diga que sem motivo é homicídio qualificado, ele entra como homicídio simples. E uma outra parte da doutrina que fala que o homicídio sem motivo, ele se torna um homicídio qualificado pelo seu inciso 1º, que ele é um motivo moralmente reprovável. Ele é um motivo torpe, moralmente reprovável. Por quê? Porque a nossa sociedade, de alguma forma, possui dentro dos seus valores o respeito, a dignidade ao ser humano, ao próximo, sendo isso um dever moral de todos nós. Então essa é uma distinção que tem sobre o homicídio sem motivo.
A outra informação importante que eu tenho sobre o homicídio qualificado está relacionado à sua possibilidade do homicídio qualificado ser um homicídio privilegiado. Nós vimos que o homicídio privilegiado, que está no parágrafo 1º, ele se reporta ao agente logo após a injusta provocação da vítima, ele por relevante valor moral ou social, ou sob domínio de violenta emoção, ele mata a pessoa tendo a sua pena reduzida, que é o que está definido no parágrafo 1º. E aí existiria uma discussão se haveria possibilidade do homicídio privilegiado ser enquadrado dentro de um homicídio qualificado. Ou seja, a pessoa praticar uma daquelas hipóteses do homicídio qualificado, do parágrafo 2, e está enquadrado dentro de um relevante valor moral ou social, ou sob domínio de violenta emoção. O posicionamento que nós temos nos tribunais, posicionamento majoritário, é que o homicídio privilegiado ele só cabe com o homicídio qualificado cuja qualificadora seja objetiva. Então, eu só poderia ter um homicídio privilegiado qualificado se essa qualificadora fosse do inciso 3º ou do inciso 4º. Seriam os meios ou os modos de execução da conduta criminosa. Não entendi? Vamos imaginar o seguinte: logo após a injusta provocação da vítima, por relevante valor moral ou social, eu taco fogo na pessoa. Então estaria dentro de um homicídio qualificado, com uso de fogo. Entretanto, eu teria uma pena reduzida por ele ser privilegiado. Logo após a injusta provocação da vítima, por relevante valor moral, eu a mato utilizando fogo. É possível a utilização da qualificadora objetiva com a privilegiadora? Sim, é possível, é cabível. Entretanto, a qualificadora subjetiva, ela não cabe com a privilegiadora. E por que ela não cabe com a privilegiadora? Porque a privilegiadora também possui posicionamentos subjetivos. Esses posicionamentos subjetivos estão relacionados a relevante valor moral ou social ou sob domínio de violenta emoção. Então é inconcebível, pelo menos nas duas primeiras hipóteses, nós vamos para a última depois, no relevante valor moral ou social, que eu tenha uma igualdade ou que eu tenha uma aplicação do motivo torpe. Um motivo que é moralmente reprovável, com a da qualificadora, ele não pode ser moralmente relevante da privilegiadora. Um motivo que seja insignificante, que seja fútil da qualificadora, ele não pode ser moralmente aprovado, não é isso? Então, que é da privilegiadora. Então, a privilegiadora ela só cabe à sua ocorrência junto com as qualificadoras objetivas. Não há uma possibilidade de uma previsão legal relacionada de qualificadora subjetiva com a privilegiadora. Elas são incompatíveis entre si. E a última hipótese que nós temos, e isso já está finalizado no STJ, seria no homicídio qualificado privilegiado, ou seja, no homicídio qualificado cuja qualificadora seja objetiva, que são os incisos 3 e 4 do parágrafo 2, ele ser privilegiado e ser considerado como um crime hediondo. Se nós abrirmos a 8.072 de 94, que fala sobre os crimes hediondos, ela vai dizer que os homicídios qualificados são classificados como crimes hediondos. Então, todo homicídio qualificado seria considerado como um crime hediondo. A pergunta é, o homicídio qualificado privilegiado, ele continua sendo crime hediondo? O STJ entendeu que o homicídio qualificado privilegiado, ele não é considerado como crime hediondo. Então, consequentemente, todas as regras de progressão de regime, todas as regras de livramento condicional vão seguir as regras de crime comum e não de crime hediondo. Isso é de suma importância
já que a privilegiadora, além dela diminuir a pena, ela consegue, inclusive, retirar a hediondez da conduta criminosa e, consequentemente, trazer os benefícios mais vantajosos que não sejam de crime hediondo. Bem, senhores, essa é a parte de homicídio qualificado. Um abraço a todos.